Prezadas irmãs e irmãos, boa noite. Que as luzes benditas do Pai Criador, que a sua mão amiga, caridosa, que a espiritualidade aqui presente e que o nosso Mestre Jesus estejam nos inspirando. E para buscarmos ainda mais essa inspiração, eu convido a todos a fazermos a nossa prece inicial, fechando levemente os nossos olhos. Vamos agradecer a Ti, Senhor, Deus do Universo, Pai Criador, Arquiteto Universal, que criou a nós e para nós tudo o que vemos, que permite a vida em todos os recantos, que promove a justiça, o amor e o equilíbrio, até mesmo onde habita o caos, que cria incessantemente, que não descansa, que não se decepciona, pois que teus atributos são eternos, são perenes e são só teus. Agradecemos por esse instante, pela vida que nos anima, pelo corpo que nos emprestas para essa experiência. Que a tua inspiração, o teu amor, nos faça aproveitar esse momento de vida, este momento de agora, para aprendermos, para crescermos, para sermos cada vez melhores. Que assim seja. Então, irmãs e irmãos, hoje o nosso tema é o Mestre e o Apóstolo. E ele começa nos dizendo: luminosa a coerência entre... Eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar a leitura junto. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé, sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras, sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam nas sombras. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas.
Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Quem é Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor Rivail, como era conhecido. Então, meus irmãos, essa leitura nos traz o quê? Um paralelo entre Jesus, a missão de Jesus e a missão de Kardec no nosso plano, né? Mas isso não aconteceu. Às vezes parece que essas coisas aconteceram assim, né? Uma consequente à outra, de forma muito abrupta, de uma hora para outra. Mas não. Antes de Jesus, teve que haver todo um preparo, né, do planeta, um planejamento dos povos, do povo, de um povo em específico. Então começou lá com Moisés. Vejamos, de 1300 a 1200, essa data não é muito precisa, então entre 1300 e 1200 antes de Jesus veio Moisés. O que Moisés fez? Né? Libertou o povo, eu peço desculpas aqui, é judeu, mas não, é povo hebreu, né? Um lapso aí. Libertou o povo hebreu do jugo do faraó e deu início, né? Então, a noção de Deus único e trouxe o decálogo. Isso de forma bem resumida, né? Porque Moisés foi um grande legislador e ele teve que usar de toda a sua inteligência, envergadura, né? E mão de ferro para conduzir, então, esse povo hebreu por 40 anos em um deserto. Então imaginem um líder comandando uma multidão gigantesca que havia ficado 400 anos encarcerado lá como escravos de um faraó, né? E aí propõe para esse povo a liberdade e, no entanto, os coloca por 40 anos vagando pelo deserto em busca da terra prometida. Deve ter sido fácil, né? E não tinha carro, né? Nem animais para conduzi-los existiam. Era a pé mesmo, né? Nem na sola do sapato, porque não existia sapato, né? Quando muito sandálias. E aí ensinar para esse povo que eles precisavam ter fé, porque se tratava disso. Se tratava de fazer com que aquele povo entendesse o que é ter fé, acima de tudo. Mas um povo muito rude, um povo muito difícil. Então a tarefa de Moisés talvez tenha sido uma das tarefas mais gigantescas aqui nesse planeta até hoje. Então, 1300, 1200 anos depois, veio Cristo, que é tido como a segunda revelação. A primeira, Moisés, né? Com o decálogo, leis que, se verificarmos até hoje, são perfeitamente aplicáveis, né? Adaptando ao nosso contexto, obviamente, né? Mas está tudo ali, né? A lei da proteção ao patrimônio, à família, à religião, né? As convenções sociais, está tudo ali. Se a gente olhar assim com carinho o decálogo, a gente vê que as leis, numa sociedade funcionar de forma harmônica, está tudo ali. Então, a segunda revelação, Cristo.
Então, com o Cristo veio o quê? Implantação do cristianismo com o objetivo de transformar as sociedades. Transformar como? Ensinando o valor da coletividade, porque ainda 1.200, 1.300 anos depois, aquele povo ainda era um povo muito ególatra, né? Dado todos os sacrifícios pelos quais passaram, as gerações passaram, aquela história ficou gravada nesse povo, né? Aquela dificuldade ficou gravada nesse povo. Então era um povo que, quando tinha algo, procuravam manter para si, com medo de perder. Jesus vem ensinar a esse povo o valor de dividir, de ser, né, coletivo e não individualista. Necessidade da observância das leis sociais para a manutenção da ordem. Quando chegam para ele, pedem: Senhor, devemos pagar os tributos? O que está cunhado lá na moeda? O que aparece lá? Aparece a imagem de César. Dá César o que é de César, né? Ele não veio subverter a ordem. Então ele estava dizendo o quê? É preciso que a gente cumpra com as nossas obrigações sociais. Valor do perdão e da caridade. Era um povo muito duro, muito vingativo. Voltamos a Moisés. Olho por olho, dente por dente, né? Mas Jesus dizia: eu não vim destruir as leis dos profetas, eu venho dar-lhes cumprimento. E aí ele diz: observastes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu agora vos digo, né? Se alguém lhes bofetear a face, dá a outra, né? Se quiser roubar a sua túnica, abandona também a capa. O que ele estava dizendo com isso? Passou a época da vingança, são outros tempos. Aquela lei dura já não é mais necessária. As coisas mudam, as necessidades mudam. Então a necessidade de 1.300 anos atrás, no deserto, com um povo revoltado, era uma. Hoje é outra. Importância de ligar-se a Deus através de bons pensamentos e boas práticas, porque é a única forma de nós podermos nos conectar com a divindade. Não que Deus não olhe por nós se nós não formos bons, mas nós não conseguimos a conexão. O nosso Wi-Fi não funciona, nosso roteador falha se nós não tivermos bons pensamentos e boas práticas. Então Deus está ao nosso dispor, Ele olha por nós, Ele promove o bem para nós. Mas nós não vamos beber da sua fonte se não estivermos com as mãos limpas. Primeiro, as noções da pluralidade dos mundos e das existências. Há muita morada na casa de meu Pai. Se não nascerdes de novo, não vereis o reino dos céus. Está aqui. De forma muito superficial, porque não tinha como aquele povo entender algo além disso. Aliás, nem isso eles conseguiam, né? Porque aí chegam para ele e pedem, né? Mas como é que eu vou voltar, depois de velho, né? Vou voltar a ser criança de novo e voltar para dentro do útero da minha mãe? Então, mesmo assim, já era difícil para eles entenderem. É difícil até hoje. Nós estamos falando de Jesus e Nicodemos. É difícil até hoje. As pessoas, quando falamos em nascer de novo, grande parte das pessoas torce o bico. Tá vendo esse cara? Né? Já se passaram desde Moisés
2.500 anos quase. Não, 3.500 quase. 2.000 de Jesus. E nós ainda, quando falam em mundos, outros planetas habitados, tem gente... Por que não? Logo nós vamos ter uma noção. Logo tem um slide que a gente vai ver. E aí vem a terceira revelação do Espiritismo, através de Kardec, no lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. É o pontapé, digamos assim, inicial, né? Que é o início da codificação. Então, como? Estudando, demonstrando e explicando essas questões todas que já haviam sido ventiladas por Jesus, né? Pluralidade das existências, a encarnação, interação do mundo espiritual com o mundo material. Jesus, em sua época, já expulsava os espíritos maus. Lembram daquele que chega para Jesus e diz: Senhor, trago à vossa presença esse jovem que está dominado, ora cai no fogo, ora cai na água, porque obviamente ele estava com uma obsessão muito forte. E aí ele diz: apresentei ele aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E Jesus diz o quê? Ó raça incrédula, até quando estarei com vós? E aí ele, utilizando a sua fé, consegue, obviamente, livrar aquele jovem do jugo das entidades que o obsediavam. Que quando perguntado por Jesus, em sua autoridade moral, lhes dizem: meu nome é Legião, que não era um só, eram muitos espíritos. E ele, em sua autoridade moral, faz então esse trabalho de livrar esse jovem do jugo daquelas entidades espirituais. Né? Isso é o quê? É nada mais nada menos do que a comprovação de que nós temos relações com o mundo espiritual, de ambos os lados. É uma via de mão dupla. Interagimos plano espiritual com plano material, material com espiritual. Mecanismos da mediunidade e suas implicações morais. Que a mediunidade é o nosso canal de comunicação com a espiritualidade. Porque nós, essencialmente, somos espíritos. E como espíritos, obviamente, que a nossa morada real é o plano espiritual. Estamos no plano material, devido às nossas necessidades de ajuste. Mas nós não perdemos o vínculo totalmente com a nossa morada real. Então a mediunidade é esse fio condutor que nos permite essa interação, nos permite esse contato. Porém, é preciso que ela seja cuidada, porque mal exercida a mediunidade tem implicações morais negativas. Bem exercida, implicações morais positivas. A ausência, então, Kardec vem nos mostrar que há uma ausência de casualidade nas nossas vidas. Não existe casualidade. Que a gente diz: por acaso me aconteceu tal coisa, ou foi uma sorte, ou foi um azar. Não existe isso. Não existe. Casualidade não existe. Existe sim causalidade. E aí o Espiritismo também nos explica que tudo tem uma causa. As nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos medos, as nossas vitórias, as nossas derrotas,
Tudo tem uma causalidade. E se não encontramos nessa, está em outras vidas, com certeza. Noção do nosso lugar. Qual é o nosso lugar? De cada um de nós. Na família, no trabalho, na sociedade, no universo. Está muito comum as pessoas mudarem a ordem, os fatores do seu lugar. Pais que, em vez de exercer a paternidade, e aí quando eu falo pais, estou falando pais, mães e pais, que em vez de exercer a sua paternidade, querem tornar-se amigo do filho. Nós precisamos entender que se nós tivermos que escolher entre ser amigo e ser pai, nós precisamos tomar a decisão certa. Precisamos ser pai e mãe. Porque os espíritos que nos são colocados sob nossa tutela não é por acaso, já que não há casualidade. E eles estão para ser orientados e conduzidos por nós, porque com certeza nós queremos o melhor para eles. Mas, citando só um exemplo, pais que se comportam como amigos, como filhos, filhos se comportando como pais. Então a gente precisa ter essa noção. Por quê? Porque a sociedade depende disso. Porque as regras sociais começam em casa. Regras sociais, familiares rompidas, cidadãos corrompidos. No trabalho, as pessoas precisam se situar. Qual o meu papel? Qual a minha função? Para que sou pago? Por que estou aqui? Qual o fruto do que eu faço? Qual o resultado do que eu estou fazendo? Por mais simples que seja o que fazemos, nós estamos construindo algo ou prestando algum serviço e vamos colocá-lo para a sociedade. O que eu estou oferecendo para a sociedade? Eu estou valorizando o meu tempo? Eu estou fazendo jus ao meu salário? Ah, mas eu ganho pouco. Então busque melhorar profissionalmente, melhorar de emprego, mas é preciso que a gente, independente do valor do salário, que a gente dê o melhor, dê o seu melhor. Em casa, no trabalho, na sociedade, na organização a qual pertencemos, nós precisamos dar o nosso melhor. Aí vamos lembrar daqueles trabalhadores da última hora, né? Que o patrão pagou de forma igual o que chegou na primeira hora e o que chegou na última hora. Por quê? Porque ele é justo. Será que nós estamos sendo justos como trabalhadores? Qual o espaço que Deus e Cristo devem ocupar em nossas vidas? Imaginemos que, fazer uma comparação hipotética aqui nesse momento, em vez de estarmos falando de Deus, de Cristo, de religiosidade, nós estivéssemos aqui com uma banda de rock tocando de forma gratuita. Será que tinha mais gente ou menos gente que temos aqui agora? Será que essas cadeiras estavam todas ocupadas? Vamos pensar nisso. Que espaço Deus e Cristo ocupam em nossas vidas? Que tempo nós dedicamos a eles? Não é que eles precisam da nossa atenção. Acho que é o contrário. É nós que precisamos da atenção deles. Mas para isso nós precisamos nos ligar a eles. Em que momento da semana fazemos isso? Em que momento nós nos ligamos a Deus, a Cristo? Em que momento nós deixamos as preocupações meramente materiais, mundanas, no sentido de mundo, para nos compenetrarmos
5 minutinhos, fazermos uma oração, agradecermos, exercermos a gratidão, que é talvez um dos maiores predicados que possamos desenvolver. Gratidão. Sermos gratos pela vida, por esse momento, pela dificuldade. Temos motivos de gratidão de sobra, mas preferimos nos queixar pelas pequenas coisas. Por quê? Porque não estamos conectados. O espaço que Deus e Cristo estão ocupando na nossa vida é ínfimo. Nós precisamos abrir mais espaço para eles em nossa vida. Há muitas moradas na casa do Pai. Então vamos lá. Moramos aonde? Via Láctea. Essa é a nossa galáxia. Nós moramos aqui. Tá? A posição da Terra é mais ou menos aqui assim. Qual é o tamanho da Via Láctea? 105.700 mil anos andando na luz, na velocidade da luz. Esse é o diâmetro da nossa galáxia. Se andássemos na velocidade da luz, demoraríamos 105.700 mil anos para sair da galáxia. Ok? O que tem na nossa galáxia? De 100 a 400 bilhões de sistemas planetários. O que é um sistema planetário? Terra, Sol e os outros 7 planetas é um sistema planetário. Só na Via Láctea tem de 100 a 400 bilhões, estimado, de sistemas parecidos com o nosso. Imagino que vai haver vida em outro planeta, né? Mas isso é só a Via Láctea. A idade dela, 13,6 bilhões, mas isso aí pode ser contestável, né? Porque certo mesmo é difícil de saber. Então nós temos o quê? Tivemos o teocentrismo lá atrás, no século XV, XVI, né? Que dizia que atribuía a causa e efeito de tudo à divindade. Tudo que acontecia era porque Deus queria, né? Então tirava do homem a responsabilidade praticamente pelos seus atos, né? Foi Deus que quis. Depois veio o antropocentrismo, que daí foi o contrário. Colocou o homem no centro de tudo. Tudo foi construído para o homem era o motivo de tudo, né? Então, essa teoria ela foi até o século XVI, final do século XVIII. Foi ali, foi logo ali atrás. Final do século XVIII, foi bem pouco tempo atrás se nós olharmos, né, para a história. Então, isso fonte, né, de inteligência do mundo. Aqui a Via Láctea vista de algum lugar que não exista poluição luminosa nenhuma. Longe de qualquer centro urbano é possível se verificar a Via Láctea. E ela é uma curiosidade, né? Por que chamam de Via Láctea, né? Láctea vem de leite, né? Estrada de leite, porque os antigos, né, astrônomos, eles olhavam para ela, esse aspecto leitoso aqui, e eles diziam que parecia uma estrada de leite, né? Então por isso ficou Via Láctea. Imagina se existe vida, né, em outros mundos, outros planetas. Então aqui está a Via Láctea. Aqui é Andrômeda, é a mais próxima que temos de nós. Aqui tem algumas outras, né, galáxias, estrelas e tudo mais, conhecidas. Aqui mais algumas conhecidas. E aqui é a vastidão do universo observável. É até onde os nossos radiotelescópios conseguem enxergar. O que nós conseguimos ver? 5% do observável. Então, em futuro próximo, nosso conhecimento vai se expandir mais, né? Imagem da NASA. Então, só para sair dessa galáxia, precisaríamos 105.700 mil anos andando na velocidade da luz. Para chegar nessa outra galáxia, imagina-se quanto, né? E quantas outras existem aqui, ó? E quantos mundos existem em cada uma delas?
Estima-se que o universo observável haja em torno de 2 trilhões, no observável, 2 trilhões de galáxias. Cada uma delas, se nós botar de 100 a 400 bilhões de sistemas planetários, será que pode haver vida em outros mundos, em outros planetas? Aí cada um julga, né, segundo seu critério. Então, meus irmãos, Kardec veio, no apanhado final, Kardec veio fazer o quê? Ele veio dar complemento à obra de Jesus, trazendo à luz da razão, da observação, as verdades ditas pelo Mestre. Ele não veio inventar nada novo. Se nós fizermos um paralelo, nós veremos que Kardec não inventou nada novo. É o que o Cristo falou, explicado para mentes mais bem preparadas, com capacidade de absorver verdades que naquela época não podia ser dito. No entanto, as pessoas ainda hoje querem manter-se na obscuridade, na escuridão mental, duvidando, né, das evidências que estão aí. Não existe. Esse negócio de outras vidas, não. É aqui, é agora. Vamos observar os fatos. Vamos analisar com a luz da razão o que está acontecendo no nosso entorno. As coisas que vemos acontecer de bom, de ruim, porque não podemos fechar os olhos, temos que ser conscientes. E vamos julgar à luz da razão, relembrando as palavras do Cristo. Vamos julgar se realmente nós não temos nenhuma contribuição para dar de bom, para melhorar. E se nós não temos contribuição que estamos dando para que as coisas tenham chegado a esse ponto e que permaneçam ruins como estão. Porque nós precisamos evoluir. O planeta precisa evoluir. E se nós não quisermos mudar, nós vamos ser retirados. Não haverá espaço mais para nós aqui. E como mostra ali as imagens, existem muitas moradas na casa do Pai. Para onde nós queremos ir? Para moradas melhores ou piores? Então, a reflexão deve ficar em nossas mentes, né? E ela, com certeza, se nós refletirmos, nós chegaremos, sim, a boas conclusões. E isso, com certeza, nos inspirará a melhora, a mudança, a crescimento, a dedicação, né? Porque esse é o único caminho possível de trilharmos, se quisermos crescer e evoluir. Então agradecemos a atenção de todos e convidamos para a nossa prece final, agradecendo imensamente a espiritualidade que aqui se encontra auxiliando a cada um de nós, que já estava nos provendo o seu auxílio desde os primeiros momentos desse dia, fazendo com que fosse possível o nosso intento de aqui estarmos fosse possível. Obrigado, queridos irmãos da espiritualidade. Sejamos gratos àqueles irmãos que aqui no plano material convivem conosco, aqueles que nos apoiam, aqueles que são motivos de resiliência, de resignação, de paciência. Eles também estão colaborando para o nosso aprimoramento. Obrigado à doutrina espírita
por ter entrado em nossas vidas, por trazer a nós verdades que nos fazem mais leves, mais esperançosos e que tornam a vida mais justa. Agradecemos, Senhor, a todos que, de uma forma ou de outra, colaboram para que a nossa estada nesse planeta seja o mais proveitosa possível. Perdoa nossos deslizes. Eles são frutos da nossa ainda potencialidade a ser exercida e melhorada para o bem. Obrigado, Senhor, pelo progresso que já nos permitiste realizar, pela vitalidade física, espiritual e emocional que nos dá as condições e as ferramentas para continuarmos lutando, aprendendo, vivendo, criando. Dá-nos, Senhor, a luz bendita do Teu amor, para que não nos falte a decisão de continuarmos a caminhar, para que não esmoreçamos ante os desafios e para que não nos revoltemos ante as dificuldades, as quedas e as derrotas. Muito obrigado, Senhor. Se conosco. Que assim seja.